Graça e paz, queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Mais um dia de devocional, mais um dia de palavra. Estamos em setembro, faltam aí praticamente 4 meses para terminarmos o ano. E eu sei que Deus tem coisas para fazer na sua vida. Eu sei que Deus tem coisas ainda para revelar sobre você. E eu sei também que você passou por muitas coisas. Alguns querem que o ano já termine, outros querem que esse ano ainda continue por tantas coisas. Então, há variáveis situações. Mas eu entendo algo, como Paulo disse nas suas cartas de Timóteo, 2 Timóteo 4:7, que ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nós estamos terminando um ano, né? E um novo ano vai se seguir. E quando um novo ano se segue, nós temos a tendência de projetar coisas, né, para que 2026 aconteça. Nós fazemos um planejamento e não está errado de você fazer um planejamento. É certo, é correto, precisamos fazer sim, né? Mas ainda nós estamos em setembro. Ainda há tempo ainda de você conquistar as coisas que você ainda conquistou. E eu entendo, eu tenho falado isso muito com relação à igreja, que a nossa vida, né, nós passamos por situações, né, e uma delas são lutas. E Paulo fala: combati o bom combate, guardei a fé. Paulo estava dizendo na sua vida, no seu dia a dia, nas suas viagens, que vão existir lutas, né? E a gente precisa aprender a guerrear elas. E eu entendo que a Bíblia, ela demonstra 3 inimigos de Deus. O primeiro inimigo é o mundo. A palavra fala: aquele que quer se tornar amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O mundo, ele vai te fazer, né, desejar muitas coisas. Ele vai te puxar por um outro lado totalmente adverso da vida cristã, totalmente deplorável. E a gente precisa aprender a lutar com as coisas que o mundo oferece, com as coisas que o mundo, né, mostra aos nossos olhos. Esse é um inimigo. O segundo inimigo é a carne. A carne muitas vezes vai falar mais alto. E a palavra fala da carne. Ele tem um texto, Gálatas 6, as obras da carne. E as obras da carne são imoralidade, né, sexualidade, idolatria, né, tantas coisas. Ele fala no final: e esses que praticam isso não herdarão o reino de Deus. Então a nossa carne também, ele é um inimigo. E a gente precisa aprender a subjugar a nossa carne. Não permitir que a nossa carne fale mais alto do que a voz de Deus. Não permitir que a carne fale mais alto que o direcionamento que Deus dá. Então a gente precisa aprender a guerrear e subjugar a nossa carne. E o terceiro inimigo que a palavra fala é o diabo. A palavra fala, João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Fato. É o inimigo, ele se contrapôs contra Deus. Então nós precisamos entender que há 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E mediante a isso, eu e você precisamos aprender a guerrear. Precisamos aprender que o mundo vai querer te seduzir. A sua carne vai querer às vezes falar mais alto que algumas coisas que o Espírito Santo quer dizer para você. E o diabo vai simplesmente intensificar tudo isso para que você não alcance as promessas de Deus sobre a sua vida. Então, se você chegou até aqui agora em setembro dizendo: meu Deus, por que minha vida? Por que eu quero que acabe esse ano? Eu quero dizer para você: você precisa aprender a lutar. Você precisa aprender a guerrear. Você precisa aprender a identificar os inimigos que se levantam contra você. Eu digo uma frase: a gente só vence o inimigo quando a gente conhece o inimigo que a gente está lutando. Então, enquanto você não conseguir identificar as guerras, o inimigo que você está enfrentando, você não consegue vencer. E isso vai exigir algumas coisas em você. A primeira é paciência. Lutas, elas vão exigir paciência de você. E você vai precisar ter um nível de paciência para suportar algumas coisas. Você precisa ter essa paciência, né? E você vai precisar também saber lidar com o conformismo, né? Não permitir que o conformismo entre na sua vida. E você dizer: ai, tá tudo bom, ai, já conquistei, tá bom. Não. Prossigo para o alvo, para aquilo que não tenho alcançado, mas me esqueço das coisas que eu alcancei e prossigo para as coisas que estão adiante de mim.
Nós precisamos, né, vencer o mundo com paciência, vencer a obra do diabo, vencer a nossa carne, né, e não se conformando. São esses inimigos que a gente precisa identificar hoje. Então, identifique quais têm sido os seus inimigos e ore, porque eu sei que Deus vai te dar estratégia para você vencer qualquer tipo de coisa que se levanta contra você. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que o seu ano ainda, né, Deus tem coisas para derramar na sua vida. Então, não desista. Fica com Deus, que Deus te abençoe e vença as guerras que você está enfrentando.